E aí galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso curso de geometria, vamos falar agora de equação do plano, tá? Então, dando continuidade às partes de equações, a gente viu nas últimas aulas aí um pouco sobre a equação da reta, vamos falar agora de equação do plano. E o que é que precisa para a gente determinar a equação de um plano? Bem, para determinar a equação de um plano, ó, dado um plano π aqui qualquer, para determinar a equação de um plano, a gente vai precisar de um vetor perpendicular a esse plano, um vetor normal a esse plano, que a gente representa por um n com uma setinha, né, para simbolizar o vetor, o n de vetor normal. E um ponto conhecido desse plano, tá? Então, são esses dois elementos que a gente vai precisar para determinar a equação de um plano. A equação que a gente vai determinar agora, que a gente vai escrever, é a chamada equação geral. Então, ó, seja A um ponto que pertence ao plano, que eu conheço as suas coordenadas, né? Então, tal que A vai ter coordenadas x1, y1 e z1. E seja N um vetor que é ortogonal ao plano, tal que esse vetor ele vai ter coordenadas aí A, B e C. Então, se eu pegar um ponto P que pertence a esse plano, certo? Seja P um ponto que pertence a esse plano, né? Um P diferente de A. E aí, se P pertence a esse plano, isso significa dizer que o vetor AP, tá certo? Se P pertence a esse plano, então isso aqui significa dizer que o vetor AP, ele também é perpendicular ao vetor N, ao vetor normal. Então, se eu pegar aqui qualquer ponto P pertencente a esse plano, então, por exemplo, o ponto P aqui, digamos, nesse cantinho, como o vetor N ele é normal ao plano, então ele também será normal ao vetor AP. Pare um pouco para refletir sobre essa ideia, tá? Mas isso não é difícil, pelo menos à primeira vista, de aceitar. Se o vetor n ele é normal ao plano, ele vai ser normal a todo vetor que está contido nesse plano, a todo vetor que faz parte desse plano, tá bom? Portanto, sendo assim, com base nessa informação, se a gente sabe que a P é ortogonal a N, então daqui a gente constrói a equação geral, assim como a gente fez lá na equação da reta. Então, de AP perpendicular a N, a gente vai tirar que o que significa quando dois vetores são perpendiculares? Dois vetores são perpendiculares, a gente conclui disso aqui que o produto interno deles, o produto escalar, vai ser igual a zero. Então, quando eu fizer N vezes AP, isso aqui vai ter que ser igual a zero. E aí a gente vai fazer o desenvolvimento dessa equação aqui, né? Vai substituir o N, vai substituir o AP por P menos A e fazer as operações. Se a gente fizer as devidas substituições, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Então, observe, eu estou com essa expressão aqui agora, ó, eu substituí aqui o N pelas suas componentes e o AP por suas componentes, que é P, são as coordenadas de P menos as coordenadas de A, e aqui a gente fica com essa expressão. E aí agora a gente vai desenvolver essa multiplicação, né? Como é um produto escalar, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Bem, aplicando o produto escalar, a gente tem essa expressão. Com essa expressão agora a gente vai reorganizar. E aí eu vou colocar esses termos aqui, ó, esse em primeiro lugar. E aí os outros três, tá certo? Esse camarada aqui, juntamente com esse camarada aqui e juntamente com esse camarada aqui, eu vou substituir todos eles por uma constante que eu vou chamar de D, porque perceba que A é um número conhecido e x1 é um número conhecido, então isso aqui vai resultar em um número, isso aqui não vai ter letra, não vai ter variável, porque lembre-se do início da conversa que eu falei que para determinar a equação do plano, a gente precisava de um vetor e de um ponto conhecido, um vetor normal ao plano e um ponto conhecido. A, B e C são justamente as coordenadas desse vetor normal conhecido, né? X1, Y1 e Z1 são as coordenadas de um ponto conhecido. Então, quando eu organizar esses três primeiros aqui e trocar os outros três por uma constante que eu vou chamar de D, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Tal expressão aqui, como ela está, é o que a gente chama de equação geral do plano. Então, numa equação geral do plano, ela vai ter o formato ax mais by mais cz mais d igual a zero, tá certo? Aonde o A, o B e o C são as coordenadas, perceba, o A, B e C são as coordenadas de um vetor normal àquele plano. Então, se, por exemplo, a gente tiver uma equação desse tipo aqui, ó, 5x menos y mais 2z menos 1
igual a zero. Fique ciente que isso aqui representa a equação de um plano, onde um dos vetores normais desse plano é um vetor de coordenadas 5, menos 1 e mais 2. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer aqui agora é o seguinte: como é que a gente faz para determinar os pontos de um plano, né? E aí para determinar os pontos de um plano, a gente tem que chutar valores para as duas variáveis e determinar uma terceira. Essa vai ser a lógica para determinar pontos de um plano. Então, por exemplo, se eu disser que o x é igual a 1, nessa equação que eu acabei de inventar aqui, ó, se eu disser que o x é igual a 1 e o y é igual a 2, eu vou ter um determinado z que vai ser igual a quanto? A gente tem que fazer as continhas. Ó. Isso aqui ficaria 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5, menos o y, que é 2, aí ficaria 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2. Aí o 2 iria lá para o outro lado, né? Ia ficar 2z igual a menos 2 e, portanto, z igual a menos 1. Então, significa dizer que o ponto 1, 2 e menos 1, ele pertence a esse plano que aqui está. Tá bom? Ele faz parte desse plano. Então, toda vez que eu quiser determinar pontos de um plano, eu tenho que inventar valores para duas das variáveis e determinar a terceira, assim eu consigo montar o meu terno. Certo? Essa é a jogada para determinar os pontos de um plano. E aí, ó, vamos ver um exemplo, como é que a gente faz para construir, né, a equação de um plano, que é basicamente entender o funcionamento dessa fórmula aqui. Então, suponha que, por exemplo, eu chegue para você e lhe dou um ponto A de coordenadas 2, menos 1 e 3, e lhe dou um vetor normal de coordenadas 3, 2 e menos 4. Então, nessa situação, como é que a gente faz para determinar a equação do plano? Eu já tenho um ponto que pertence ao plano, tá? E tem um vetor normal, tá certo? Um vetor normal ao plano. Para determinar a equação do plano, basta entender a fórmula aqui, ó. Vai ser ax mais by mais cz mais d igual a zero. Quando a gente faz a substituição, a equação geral ficará da seguinte forma. Vai ficar 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Perceba que eu estou trocando A, B e C, que são as coordenadas do vetor normal, por 3, 2 e menos 4. E a gente fica com essa expressão aqui. Nessa expressão, a gente precisa identificar o valor de d. E aí, para identificar o valor de d, é onde a gente vai utilizar o ponto. Porque como eu sei que o ponto ele pertence ao plano, se ele pertence ao plano e a equação do plano tem esse formato aqui, significa que se eu substituir o x por 2, o y por menos 1 e o z por 3, a igualdade permanece sendo igual a zero. Porque isso aqui é a equação do plano e o ponto pertence ao plano. E aí, para determinar esse valor d, basta justamente substituir o x, o y e z por esses valores aqui, 2 menos 1 e 3. Fazendo isso, a gente vai ter a seguinte expressão. Observe aqui a expressão que se montou. E aí, é resolver essas continhas para determinar o valor de d. Sabendo o valor de d, a gente consegue saber toda a equação do plano. Essa continha aqui vai resultar em quê? Ó, 3 vezes 2, 6. Aí vai ficar 6 menos 2, que vai resultar em 4. Aí aqui vai ficar 4 menos 12. 4 menos 12, isso resulta em menos 8. Indo para o outro lado, isso vai ficar mais 8. Portanto, D aí vai ser igual a 8. Se D é igual a 8, isso significa dizer que minha equação ela será 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. E aqui está a equação do plano, que tem esse vetor aqui como seu vetor normal e esse ponto aqui como pertencente a ele. Tá bom? Bem, como é que a gente faz para fazer a representação gráfica de um plano, tá certo? Então, para fazer a representação gráfica de um plano, o ideal é a gente determinar os pontos aonde esse plano corta os eixos coordenados. Como a gente está no R3, a gente tem que determinar os pontos onde esse plano corta o x, corta o y e corta o z. Para isso, a gente faz o seguinte esquema. Vou desenhar aqui agora o R3 para a gente fazer o esquema do plano. Então, aqui está o esqueminha do R3. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Para eu determinar onde esse plano corta aqui o eixo x, se ele corta o eixo x aqui em um determinado ponto, é porque o y e o z vai ser 0. E aí, para eu saber onde é que ele corta o x aqui, em que número ele corta o eixo x, a gente precisa substituir o y e o z por 0. Nesse exemplo aqui, se a gente substituir o y e o z por 0, a gente vai chegar que x vai ser igual a 8 terços. Então, isso significa dizer que o plano corta o eixo x aqui no número 8 terços.
Da mesma forma, se eu trocar o x e o z por zero, a gente vai chegar à conclusão que o y vai ser igual a menos 4. E, portanto, quer dizer que o plano corta o eixo y no número menos 4. Aqui está o menos 4. E se o z for... Aliás, se o x e o y for igual a zero, a gente vai ver que o z aí ele vai ter que ser igual a 2. E o 2, digamos, ficaria aqui. E aí, para desenhar o plano, a gente conecta aqui esses 3 pontos. Vai ficar com cara de triângulo, mas a ideia é que o plano está vindo numa diagonal e está cortando o eixo XZ, assim, ó, nessa diagonal aqui. E aí ele sai cortando também o eixo Y, pegando no menos 4. E aí a gente teria mais ou menos esse corte aqui, ó. Esse esqueminha aqui é só para indicar a vocês como é a representação gráfica de um plano. Pessoal, esse traço aqui é só para dizer que também ele vai estar cortando aqui esse plano ZY, né? Porque aqui a gente vai ter desse lado aqui o plano ZY e ele vai estar cortando o plano ZY. Mas esse plano vai ter ele não é em formato triangular, não. Isso aqui é só uma representação geométrica. Se de repente isso aqui melhorar a visualização, o que está ocorrendo é o seguinte, ó. É como se ele viesse com um corte aqui nessa direção, e aí nessa direção ele sai cortando aqui, ó, o eixo Z no número 2, o eixo X no número 8 terços, e aí ele sai continuando numa determinada angulação e cortando o Y lá em menos 4. E aí a representação gráfica, na hora que faz o corte nessas 3 regiões, né, na região XY, na região YZ, e na região XZ, é justamente essa figura que aqui se forma, tá bom? Bem, eu paro por aqui. Na próxima aula a gente faz um exercício. Qualquer dúvida aí é só perguntar nos comentários. Tchau, tchau. Até a próxima aula.